Mas puxando para o post-it, sabe o que eu gosto de falar? Você quer saber do post-it? Você viu a história. Quem não quer saber? Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Cubo Conversa. Eu sou Mirela Lisboa, Head de Corporates do Cubo Itaú, um dos mais relevantes hubs de empreendedorismo tecnológico da América Latina, e estou aqui no auditório do edifício do Cubo em São Paulo, um ambiente que recebe muitos dos principais eventos de inovação do país e da região, e é aqui também que eu irei me sentar com personalidades da nossa comunidade para ter conversas super importantes e relevantes sobre inovação e empreendedorismo para você que está empreendendo ou pensando em empreender nesses tempos modernos. No vídeo de hoje, eu tive o imenso prazer de conversar com o Luiz Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M, que é uma das empresas mais inovadoras do país, e eu vou compartilhar alguns trechos dessa conversa com vocês. Por exemplo, a história do post-it é incrível, e acredito que vocês não sabem como que o post-it surgiu, mas certamente a história tem muito a nos ensinar sobre inovação. Tudo começou em 1968, quando o Dr. Spencer Silver, um cientista da 3M, desenvolveu um papel que colava, mas era removido com facilidade. E aí o grande questionamento é, por que alguém vai querer um papel que cola, mas é removido? Porque se o objetivo dele é colar, é que ele fique e permaneça colado. E aí esse cientista foi para dentro da 3M e praticou um dos princípios muito utilizados dentro da empresa, que é a colaboração. Ele contou para vários colegas. E aí um outro cientista da mesma equipe, que era o Dr. Arthur Fry, conhecido mais como Art, e o Art lembrou que no coral da igreja que ele frequentava, ele usava também esses papéis para fazer as marcações da partitura. Só que como não colavam, os papéis caíam no chão. Eles se perdiam na música, ficava um monte de papel no meio do coral. Com isso, eles se reuniram e desenvolveram o que hoje a gente conhece como marca Post-it. E esse é apenas um gancho para a nossa conversa de hoje. Agora escutem o que o Luiz, que tem 28 anos de casa, tem a nos contar sobre essa inovação emblemática que é o Post-it e a cultura empresarial que explica tantas outras inovações que a 3M tem na sua história ao longo dos seus 120 anos desde a sua fundação. Ficou aí consagrado que post-it é a ideia do erro que deu certo, né? Assim, puta, legal, mas qual é a mensagem útil para as pessoas que estão ouvindo a gente de aplicar na empresa? Vão errar agora para ver se de repente brota um post-it? Talvez a mensagem de que a tolerância ao erro, que a 3M é uma que consagrou isso, né, há muito tempo, é legal, é importante, é um ambiente de confiança, de segurança, já que inovação não é um processo acurado que vai dar certo sempre. Mas é mais importante o que eu venho falando, que as empresas, todo mundo vai inovar de alguma forma, pontualmente vai, apesar de qualquer dificuldade, de liderança horrível, hostil, porque sempre vai ter gente apaixonada pelo que faz e, a despeito de tudo, vai lá tentar solucionar. Uma hora vai sair, né? Algum problema. Só que não vai transformar a organização numa empresa inovadora, porque, então, a 3M, que tem 120 anos e tem uns 90 de inovação, é porque ela tem um sistema, digamos, imperfeito, né? Tá cheio de defeito, como todas as empresas. Mas a gente tem uma visão de sistema e tenta regar, cultivar todo o ingrediente. Então, o primeiro ingrediente são as pessoas. É uma empresa que valoriza cada pessoa e dá autonomia para ela, etc. Então, eu preciso ver o que é valor para o cliente, eu preciso ter a competência de entender quais são, né, insights de mercado, tendências que estão acontecendo, comunicação aberta, colaboração, inovação aberta. Então, o post-it, ele é o resultado de um sistema, não é de um erro. É porque tem um sistema de inovação na 3M, em algumas outras empresas, claro, tem, é que nasceu o post-it. Então, a pesquisa, a alocação de recurso em pesquisa, que é um motor ali para a tecnologia que a gente tem desde 1930. Tinha um cientista pesquisando o adesivo. A ideia de intraempreendedorismo, que o Google, né, de alguma forma ficou conhecido, mas o Google já declarou 1000 vezes, assim, ele copiou ou se inspirou na 3M. A 3M tem isso desde 1950, 15% do tempo da pessoa para um projeto pessoal, claro, conectado com o universo, não é uma coisa que não tem nada a ver. Que na época nem se usava ainda o nome intraempreendedorismo, né? Para dizer que é realmente a habilidade, o comportamento de focar em algo, né? Que você goste e que esteja atrelado, obviamente, ao negócio, né? Nesse caso. Umas definições muito importantes para saber o que é eu chegar lá e empreender e inovar, né? Assim, na 3M em qualquer lugar. Então, a 3M, ela criou há muito tempo essa referência de que inovação é a criação de valor.
um valor que é percebido, e se ele é percebido, as pessoas vão querer comprar ou adotar ou incorporar aquele processo, aquele produto, aquele serviço no seu dia a dia. Quando faz isso, gera impacto, gera resultado, reduz o custo, melhora a produtividade, dá lucro, vende mais, enfim. Então a 3M lá atrás, eu aprendi isso e comecei a dar aula disso, muitos anos ela tem essa visão muito clara que inovação é um processo de criar valor. A outra coisa importante que a gente sempre teve lá também e que eu aprendi, a inovação, ela não é um fim em si mesmo. Você não inova porque tem que inovar, você não vai desaparecer porque precisa, meu Deus, é apocalipse. Você vai inovar como uma ponte para o futuro. Então, antes de você estar no processo de criação de valor, você tem que entender que naquele cenário provável que vai acontecer, do ponto de vista tecnológico, sociocultural, político, econômico, etc., qual é o valor que eu preciso gerar naquele futuro para eu continuar relevante e gerando valor? Então a 3M, o que ela faz? Ela faz há muito tempo esse processo de criar os seus mapas de futuro e aloca recursos, pessoas, dinheiro, conhecimento para construir pontes para esse futuro. De forma que alguns negócios eles desaparecem. Então, a 3M, por exemplo, eu fui o cara que apagou a luz do retroprojetor e transparência, um negócio que talvez muita gente nem se lembre o que era, mas foi tá tudo bem, né? E tudo bem. Então a gente faz um negócio, cresce, ganha muito dinheiro, gerou valor, mas mudou a tecnologia. A gente vai lá. Só que enquanto está morrendo e a gente está vendo isso, a gente vai colocando recursos em novas oportunidades. Mas não é um post-it que eu chego de manhã lá. Por que a gente não faz essa ideia, pessoal da 3M? Não, então é um estudo, é muito menos romântico ou caótico. Nossa, isso é incrível, porque eu acho que é o estado da arte da prática da inovação, é o olhar de fora para dentro, né? Quando a gente fala, inclusive, da inovação aberta, é a definição clássica na prática, é o que você trouxe. E é legal porque também tem muito esse mito de que, vamos inovar, vamos sentar aqui numa sala, 10 pessoas, e a gente vai criar o futuro da organização aqui dentro. Não, é o contrário, como que a gente olha para fora e você trouxe essa referência de ver o que o mundo está fazendo, falando, para onde está caminhando e aí você aporta os seus recursos dentro de casa. A ideia da caixa de inovação, por exemplo, que todo mundo vai lá e dá uma ideia para tal lugar, isso é legal, isso é muito bacana, cria um ambiente de reforço, de cria que todo hábito, mundo né? Tem voz, todo mundo deve pensar. Eu já peguei uma empresa, a 3M, que claro que ela tem que fomentar isso também, mas ela já tinha essa cultura onde é esperado que cada pessoa e cada funcionário inove e empreenda, né? É esperado, é avaliado esse comportamento inovador de cada um em qualquer área. Hein? Pode ser em contas a receber, na área jurídica, em despacho, na área de marketing do negócio X. Então isso é importante cultural. Então aí eu fazia essa parte menos romântica, mais pragmática, que assim, se você está naquele negócio, cada negócio tem a sua estrutura que é responsável pelo resultado de hoje, mas pelo de amanhã. Junto. Então a 3M criou isso de alguma forma institucionalizada há muito tempo, onde eu era avaliado e recebia meus parabéns por atingir a meta do ano, do trimestre, etc. Mas sempre vinha a outra pergunta assim, deixa eu ver como você está atingindo esse resultado de agora. É só com commodity, que é coisa antiga que você lançou há 10 anos e está perdendo, né, o frescor, o vigor, e tem um monte de concorrente fazendo uma coisa meio parecida, ou você tem uma parte do teu resultado que é novo, e quais são esses projetos que vão levar daqui o faturamento para os próximos 5 anos, o que você está lançando? Então a gente sempre foi condicionado ali, ou estimulado, para ter essa visão mais ou menos ambidestra, né? Tem que ser muito bom onde eu faço hoje, excelente, custos, etc. Mas eu também tenho que pensar e ter projetos. Agora, não é a pessoa que está lá no café, ou na área tal, ou no despacho, ou no estacionamento, que vai dar uma ideia para minha área. A minha turma que trabalha nesse mercado tem que mergulhar nesse mercado e também olhar. Então, se eu trabalho na área de saúde, eu tenho que acompanhar a cirurgia, eu tenho que ver sangue, eu tenho que ir lá no hospital, eu tenho que conversar com a enfermeira-chefe lá que controla a infecção hospitalar. Aí a gente olha naqueles projetos lá e fala, bom, a 3M ela decide, até por estratégia, por tecnologia, não vou entrar nisso e nisso, mas o meu foco de mercado é curativo, sim, é esse tipo de processo. E dentro dele vão nascendo, escutando de fora para dentro os processos e tem um processo de priorização também.
Não são todas as ideias, então tem uma parte de disciplina, de priorização, onde a gente tem mais chance de agregar valor para o mercado, para a companhia, e a gente prioriza os projetos, coloca recurso, disciplina de execução. Ele já lançou livro, participa de diversos grupos de inovação, toca piano e tem livro novo dele chegando na área, mas esse livro ainda não está nas livrarias. Conta aí pra mim nos comentários quais são os principais ingredientes que vocês acreditam que são necessários então para que a inovação aconteça. Dá o like, assina o nosso canal e ativa o sininho para vocês não perderem os próximos conteúdos que vêm por aí. Até o próximo Cubo Conversa.